Hoje eu quero te fazer uma pergunta simples. Você tem certeza de quem foi Irã? Porque Irã pode ser três coisas diferentes, tá? E essa confusão não é um detalhe. Ela muda o jeito como a gente entende os simbolismos centrais do Golde Mestre, dentro da maçonaria, principalmente. Eu sou o Frater Daniel Signorelli e no vídeo de hoje a gente vai separar com calma três figuras emblemáticas: Irã, rei de Tiro; Irã, ou Urã, o artífice do templo; e a figura ritualística de Irã Abif. E repara nisso: uma coisa é a história e a tradição antiga, outra é a construção simbólica moderna dentro da maçonaria especulativa. A gente vai manter essa linha bem clara, tá? Porque Irã vira um nó simbólico quando uma tradição iniciática quer iniciar algo que não cabe só em uns conceitos, ela usa um drama, imagens, personagens. A maçonaria faz isso com maestria. E Irã vira um espelho de retidão, de fidelidade ao compromisso e também do mistério da morte e renascimento simbólico. Mas antes de falar do mito, a gente precisa voltar às fontes. Vamos ao texto bíblico primeiro. O Irã na Bíblia existem dois Irãs bem definidos. No texto bíblico aparece pelo menos duas identificações que o tempo acabou misturando. A primeira é Irã, rei de Tiro, um rei fenício aliado político. Ele se relaciona com Davi e depois com Salomão. Esse Irã fornece cedros do Líbano, materiais e mão de obra especializada para a construção do templo em Jerusalém. Ou seja, é um Irã ligado à diplomacia, à logística, à aliança na época. A segunda identificação é o artífice, o mestre artesão. Em algumas traduções e tradições, ele aparece como Urã. Esse é o homem das técnicas, do metal, dos ornamentos, da arte aplicada ao segredo ou ao sagrado. Guarda essa ideia: um Irã rei e um Irã artífice. Isso já é o suficiente para gerar séculos de confusão. Mas ainda tem uma terceira camada, a leitura mística. Ecos na Cabala e no Midrash. Agora vem a parte mais interessante. Em leituras cabalísticas, especialmente em tradições associadas ao Zohar, Irã pode aparecer como uma figura vinculada à sabedoria, mas uma sabedoria que em certas interpretações carece de hesed, isto é, de misericórdia, bondade, equilíbrio do coração. Em outras palavras, conhecimento alto sem o freio ético. E é isso que é um pouco perigoso atualmente, não é? E o Midrash, em certas narrativas, acrescenta um elemento moral. Irã tomado pela soberba, achando-se acima do humano. A história usa imagens fortes para ensinar uma lição muito preciosa. Quando o ego cresce demais, a queda vira parte do caminho. Percebe? E é neste terreno que a maçonaria especulativa vai construir sua própria síntese. Irã Abif, a figura que nasce dentro da maçonaria, agora, atenção, hein, nessa distinção, porque ela evita muita confusão. Irã Abif, como personagem central do rito, não aparece como tal na tradição judaica antiga. Ele surge no arcabouço simbólico da maçonaria especulativa, especialmente entre o fim do século XVII e o início do século XVIII. E o termo Abif, muita gente lê como se fosse um sobrenome, mas a explicação mais comum entre os estudiosos é que vem de Abi, uma forma semítica de reverência, algo como meu pai ou meu mestre, ou seja, Irã, meu mestre, Irã é meu pai simbólico. Já dá para sentir o peso iniciático nessa linguagem, certo? E aqui entra um ponto técnico que vira o símbolo, a expressão Uran Aib, ou Uran Ab. Em 2 Crônicas 2,13, foi lido em certos contextos como se fosse um nome composto,
Alguns autores, como Coyle, apontam esse caminho como parte do processo. Outros enxergam menos erro e mais adaptações ritualísticas. Eu tendo a olhar assim, dessa forma, não como uma falha, mas como uma construção consciente de um mito iniciático. Porque o mito iniciático não é uma mentira, mas o mito iniciático é uma linguagem de transformação. Em 1717, na fundação, né, dita a data oficial da fundação da primeira grande loja de Londres, o marco institucional importante. E em 1723, tínhamos a Constituição publicada por James Anderson, e que organizava os princípios e uma história lendária ampla com relação à maçonaria especulativa. E por volta de 1730, a lenda já aparece estruturada na exposição públicas de ritual, como a de Samuel Pritchard, em Maçonaria Dissecada. Repara, a história ela não cai do céu pronta, ela vai tomando forma no desenvolvimento do grau de mestre. E os historiadores mais cuidadosos tendem a concordar num ponto. Não houve um autor único. Foi um processo coletivo e gradual, principalmente entre 1640 a 1730, com Inglaterra e Escócia no caldeirão cultural daquela época. David Stevenson, por exemplo, ajuda a entender esse contexto. A tradição de uma maçonaria mais operativa para uma maçonaria mais especulativa abre espaço para camadas filosóficas, simbólicas e iniciáticas. E é aí o cenário pronto para o Irã Abif virar o centro dramático que condensa os ensinamentos. E na maçonaria operativa já existia algo parecido. Aqui vem um ponto que muita gente ignora. Nos documentos operativos, os chamados manuscritos góticos medievais, não há menção clara de Irã Abif como mestre assassinado do drama ritual. Textos como o Poema Regius ou o manuscrito Coke, entre outros, genealogias lendárias, trazem nomes como Jubal, Tubal-Caim, Noé, Nimrod, Euclides, uma história mítica da arte e da geometria, por exemplo. Ou seja, né, a tradição operativa ela tem mito, mas ela não necessariamente esse mito do Irã. Isso reforça a ideia de que Irã Abif é uma síntese criada quando a maçonaria começa a operar mais fortemente no plano simbólico, da ética e da formação interior. E então essa história, é uma história ou um símbolo, vamos colocar dessa forma, né, como questionamento. E agora a gente pode então fechar com uma chave do vídeo como uma distinção correta. No contexto histórico bíblico, Irã é rei, aliado político, fornecedor e também pode ser um artífice, mestre de ofício. Ele está dentro de um cenário de Estado, templo, alianças, certo? No contexto maçônico, o Irã Abif é outra coisa. Ele é um arquétipo iniciático, o mestre construtor, o guardião do compromisso, aquele que não se vende, não se dobra, não entrega o que não deve. E a narrativa do conflito, né? O embate entre a luz e a ignorância, vira um teatro da alma. Uma dramatização do preço da integridade e do renascimento espiritual como consequência de atravessar a prova. Por isso, quando alguém diz, mas isso não aconteceu assim na história, a resposta mais madura depende do que você está analisando, de fato. Se for história, a gente pode pegar, por exemplo, documentos, contextos e crítica, né? Se é rito, a gente busca função, o que esse mito está tentando construir em você. Então, dependendo da forma como a gente enxerga, né, com a determinada chave, isso vai fazer um sentido ou outro. E como síntese final, por que esse mito permanece tão forte até a atualidade? Porque ele fala de coisas permanentes, fala de tensão entre o conhecimento e o caráter, entre a técnica e virtude,
entre poder e responsabilidade. E no fundo ele pergunta: o que você faz quando te pressionam a entregar o que não é seu para entregar, né? O que é de mais precioso para você? E Irã, como símbolo, atravessa séculos, porque ele é essa pergunta viva, essa estrutura mítica viva. E por isso ele continua sendo um dos pontos mais poderosos da linguagem iniciática na maçonaria especulativa. E se esse tema te ajudou a separar o Irã histórico do Irã iniciático, deixa aqui nos comentários para eu saber. Para você, qual é a maior lição moral do mito de Irã Abif, caso você seja da maçonaria ou tenha algum conhecimento sobre esta lenda. E se inscreva no canal, porque tem muito símbolo ainda para a gente abrir aqui com calma, sem sensacionalismo e com bastante profundidade. Gratidão pelo seu tempo e um fraternal abraço e paz profunda. Até o próximo vídeo.